com quase 350 milhões de mortes, colapso na Europa e a quase extinção da humanidade, a bactéria Yersinia pestis, conhecida como a causadora da peste bubônica, levou a humanidade a um período de trevas e medo. Com sua alta taxa de letalidade, onde 9 em cada 10 pessoas morriam, fez com que demorasse 200 anos para a população mundial se restabelecer ao número anterior. Eu me chamo Marlon e o vídeo de hoje é o primeiro episódio da série Pragas Mortais. Pelas pesquisas feitas em 2018, foram encontradas evidências da Yersinia pestis no antigo túmulo sueco, que pode ter sido a causa do declínio neolítico na época de 3000 a.C., onde as populações europeias diminuíram drasticamente. Em 2013, foi descoberto que a causa da praga de Justiniano foi a peste negra. Relatos registrados sobre a peste negra na era medieval datavam de 1346, durante a guerra entre os genovenses e os mongóis na cidade de Cafa, atual Teodosia. Nesta era, o pensamento religioso católico estava muito presente na sociedade. Inclusive, ao ver os mongóis e muçulmanos morrendo, os genoveses católicos atribuíram a doença como se fosse um sinal de que Deus estava selado. A peste nesse tempo, então, estava só começando a se espalhar pela Eurásia até se tornar uma verdadeira pandemia. A peste teve origem na Ásia Central e viajou pela Rota da Seda através de pulgas e ratos, que viviam no porão de embarcações e eram bem comuns na época. Por um certo tempo, a doença só se propagava em portos do Mediterrâneo, através de ratos e pulgas, até que em um certo tempo a doença mutou e começou a se propagar pelo ar, e assim se espalhar rapidamente. Com a doença se propagando por gotículas e espirros, ela rapidamente chegou aos centros urbanos e vilas, onde as condições de habitação e higiene eram precárias, que foi o fator determinante para instaurar uma pandemia na Europa. Com isso, a peste se propagou rapidamente. Na época, tentaram arrumar uma explicação para o que estava acontecendo, mas como a ciência e tecnologia eram precárias, o que dominou foi a explicação religiosa e suposições errôneas, tais como que a peste poderia ser causada por alinhamento dos planetas, que os ciganos eram responsáveis, mendigos e povos estrangeiros como os judeus, que eram acusados de serem responsáveis, que inclusive milhares de judeus foram executados devido a esta suposição errônea. A peste negra atuava de maneira fulminante, e a pessoa que a contraía morria em questão de dias. Começou a morrer tanta gente que simplesmente passaram a enterrar os corpos em valas comuns, como também faltava coveiros para enterrar a quantidade de corpos que haviam na época. Morreram por volta de 75 a 250 milhões de pessoas. Os sintomas da peste eram febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, fraqueza, convulsões, náuseas e vômitos. Sem falar que surgiam manchas negras e bubões na pele, o que levou ao nome peste negra ou bubônica. Os médicos desta época utilizavam roupas específicas feitas de couro para impedir que as secreções dos pacientes entrassem em contato com eles, como também a famosa máscara de bico de pássaro, que era preenchida com ervas aromáticas que acreditavam ser efetivo e ia combater a peste que estava no ar. Além dos médicos, cidadãos também usavam fragrâncias aromáticas para combater a peste. O chapéu usado na vestimenta era como um identificativo para que soubessem que o sujeito era um médico da peste. Eles portavam também uma bengala consigo que ajudava a examinar os doentes de longe, já que era recomendado evitar o máximo de contato. Apesar de usarem toda essa vestimenta e máscara, os médicos acabaram morrendo, já que suas máscaras haviam furos que permitiam a ventilação, fazendo com que eles tenham contato com o ar, um dos meios de transmissão da peste negra. E falando nos médicos da peste especificamente, nem sempre eles eram profissionais treinados ou cirurgiões experientes. Muitas das vezes eram médicos de segunda categoria ou médicos iniciantes. Desde que a cidade pagasse o seu salário, eles tratavam de todos, desde ricos e pobres.
Na França e nos Países Baixos, os médicos da peste não possuíam nenhuma formação médica. Houve um curioso caso que, antes de ser médico, um desses era vendedor de frutas. Como a demanda era alta, contratava-se qualquer um disposto a fazer o serviço. Sobre os métodos de tratar a peste, um dos mais utilizados era a sangria, que consistia em cortar uma veia do braço e deixar o sangue fluir, já que acreditavam que praticamente todas as doenças eram causadas por excesso de líquidos. Certos médicos da peste prometiam tratamentos especiais, que na verdade eram fáceis curas, e viver nessa época não era tão fácil e você vai entender o porquê. Com a peste se espalhando pelas cidades e pelos campos, embora a peste fosse mais perigosa em grandes centros urbanos, locais inteiros foram devastados, já que o contágio da peste era muito alto. Os doentes eram perseguidos e colocados em isolamento até que morressem. Em alguns casos, eles eram executados. Pessoas e mais pessoas morriam, e até faltava coveiros para enterrar os cadáveres. Então, é de se esperar que a vida não era amigável nesse período. Na época, um dos grupos que mais sofreram foram os padres, já que tinham contato direto com os doentes e mortos para realizar ritos religiosos, e somado ao fato de viverem em mosteiros, local fechado onde havia uma grande aglomeração de religiosos e muitos em idade avançada, quando um padre contraía a doença, rapidamente ela era transmitida para os outros. Nesta época, ser estrangeiro ou leproso não era algo tão bom, já que esses grupos sociais eram considerados responsáveis pela doença, mas o pior mesmo foi com os judeus, que foram queimados vivos por serem considerados culpados pela doença. No fundo, as condições de higiene e de vida da época que foram os fatores determinantes de alto contágio, já que não se tinha uma boa condição de higiene na época e sem falar que os centros urbanos em sua maioria eram sujos. Só quando isso foi melhorado que a peste bubônica começou a sumir. A partir do momento em que os municípios passaram a ser limpos corretamente e o saneamento e o tratamento de água foram implementados, somado com o fato de que os cadáveres passaram a ser cremados para assim evitar ainda mais o contato com a doença, como também os hábitos de higiene no geral foram aprimorados, a peste acabou sumindo de vez, apesar de ter deixado de 350 a 450 milhões de mortos. Como também demorou 200 anos para que a população europeia conseguisse se recuperar, a peste bubônica havia voltado novamente na Europa, desta vez em Londres, onde 1/5 dos cidadãos morreram. A última volta do surto da peste foi no século XIX, onde a doença reapareceu na China e Índia, tirando a vida de 2 milhões de pessoas. Quando a doença havia voltado no século XIX, já haviam antibióticos, que foram bastante eficazes para o tratamento dos pacientes, reduzindo assim a taxa de letalidade de 90% para 10%. Atualmente a doença ainda existe, mas está praticamente erradicada, e com os atuais métodos de tratamento e higiene, seria pouco provável que a peste negra voltasse a assombrar a humanidade, a menos que ela desenvolva uma nova mutação e volte a se tornar uma praga mortal.